Boa noite, Maria Brandão aqui, trazendo notícias do céu. A gente tem eclipse chegando, né? Então, eu venho aqui mais uma vez na minha missão de trazer essas notícias para vocês. A verdade, tem aqui muitas informações. Vamos por parte, porque é muita coisa, senão a gente. Eu mesma eu me confundo fácil. Então, a gente vem para um primeiro movimento, tá? Que chama-se Sarva Pitru Amavasya, tá? E o eclipse solar em seguida. Então, esse período, Sarva Pitru Amavasya, vem para finalizar aquele período que a gente começou do Pitru Paksha, lá no eclipse lunar no dia 7, né? Que é esse momento de honrar a nossa ancestralidade, tá? E esse período, esse período que acontece, ele acontece na noite do dia 20 para o 21, que quando começa a lua nova, tá? E é um período para a gente realmente se dedicar, destinado para fazer rituais védicos para as almas das famílias que já desencarnaram. É o que aqui no Ocidente a gente chama de como é que é mesmo? Finados, período feriado de finados. E vale a gente lembrar que a tradição védica ela segue um calendário lunar, então por isso que não coincide com no Ocidente com o feriado de finados, tá? Porque a gente pode às vezes até pode coincidir, mas esse ano não está coincidindo e esse é o período da noite do dia 20 ao dia 21, tá? A lua nova. Feito todas as honras, né, celebrado a passagem, a memória, entregado o que havia de entregar, né, e se libertado de alguns padrões de comportamento que a gente tem, de toda essa ancestralidade, tudo aquilo que a gente já vem conversando, tá? E a gente em seguida vai no dia 21 para o eclipse solar. O eclipse solar esse ano não vai ser total, tá? Ele tem uma diferença. Começa às 14 horas e 29 minutos e termina às 18 horas e 53 minutos e tem como ponto máximo às 16 horas e 41 minutos e é o que eu vou mostrar para vocês aqui, se eu conseguir abrir onde tem aqui a mais. Não é nesse mais. Ah, tá aqui, share. Muito bem. Abri aqui. Deixa eu ver como eu ah, coloco essas informações. Vou passar isso aqui para baixo. Então, vocês estão vendo aqui a tela, tá? Será o momento do máximo do eclipse. Já coloquei o horário certinho, 16 horas e 41 minutos, tá? Do dia 21 de setembro de 2025. E aqui a gente tem uma situação bem interessante, tá? Esse eclipse, ele é um eclipse que não é total, tá? E também ele tem dois eixos, é diferente do eclipse lunar que nós vimos anteriormente, tá? O eixo Rahu e Ketu continuam iguais, tá? Eles continuam, Rahu continua em Aquário e Ketu continua em Leão, tá? Mantendo esse eixo, tá? Mas a gente tem uma diferença aqui, a gente tem o Sol e a Lua praticamente nos mesmos graus, né? Tá vendo aqui Sol com 4 graus e 51 minutos e a Lua com 4 graus e 45 minutos. Então, praticamente um em cima do outro, mas tem essa diferençazinha, né? É, aqui no signo de Virgem, tá? E aponta lá para cima, olha só, aqui em Peixes, né? No lado oposto, Saturno retrógrado. E o senhor Saturno, ele representa a nossa ancestralidade. Então, olha só que coisa bonita. A gente acabou de sair desse período do Sarva Pitru Amavasya, que é esse feriado de como se fosse um finados, né? Fazendo essa finalização desse momento, com o senhor Saturno em Peixes. E Peixes é um signo que está muito relacionado às finalizações e também muito relacionado às essas energias sutis, né?
Então, olha que perfeito. Eu fico assim muito encantada. Quanto mais eu estudo astrologia védica, eu mais me conecto, porque eu fico muito encantada de ver como é que o que eu sinto no céu representa, né? Tá ali tudo representado. Então, eu me sinto muito conectada com tudo isso, por isso que eu faço esse vídeo para passar para vocês essas informações, tá? Então, mostrando a tela, o senhor Saturno, a gente vem e finaliza esse período, né, com muito agradecimento, né? Com muito agradecimento para a gente seguir em frente, tá? E aqui vale relembrar as recomendações. Os mantras são os mesmos mantras que a gente faz no eclipse lunar, a gente faz no eclipse solar. Shri Rudram, o Ganapati Atharva Shisham e também o Vishnu Sahasrarama. Esse eu ainda não consegui aprender, mas eu escuto ele. Mas eu estou aqui estudando o Ganapati Atharva Shisham e eu fico muito feliz de estar aprendendo e me conectando cada vez mais com esse conhecimento, tá? E além desses três mantras, que se você não souber recitar, você pode pegar e colocar no Spotify e ouvir durante o período do eclipse, tá? Mas tem um protocolo que segue o mesmo, tá? Que são não comer, não beber água durante o período, não dormir, tá? Falar pouco, não sair de casa de preferência, tá? Não fazer sexo. E depois que terminar todo o eclipse, tomar o seu banho e se purificar, porque aí vem uma nova etapa, um novo período, que passando o eclipse, nós entraremos na primavera. Olha que lindo, né? A gente está tão esperando essa primavera, que aqui no hemisfério sul é primavera, né? E no hemisfério norte é o outono, porque isso representa os equinócios, dias em que período, né? O dia em que o dia e a noite têm as mesmas horas, né? Então é incrível, a natureza é incrível. E também é o esperado festival Navaratri, o Devi Paksha, tá? A quinzena das deusas. E aqui há uma controvérsia que eu quero trazer para vocês, mas primeiro não, eu vou manter aqui esse minha tela, porque eu quero mostrar exatamente isso, porque a controvérsia é em relação ao início, tá? A data, tá? E a minha professora, Madu Cabral, tá? Ela explicou para a gente da seguinte forma: o Titi, que é o dia lunar medido entre o ângulo, né, do ângulo entre o Sol e a Lua, ele começa, o primeiro Titi da Lua crescente começa no Brasil às 16 horas e 53 minutos. Então você vai perceber aqui, nesse quadro aqui, que tem detalhes do Panchanga, né, que ele mostra exatamente aqui, olha, é, o Titi, tá? Começando, né, a Amavácia, que é esse período que a gente está aqui, ó, às 16 horas e 53 minutos. Então, começa o período lunar, a primeiro período de lua crescente, que começa a sair da lua nova e entrar na lua crescente, tá? Lembrando que a lua nova, ela começou dia 20, né? Ela não começou dia 21, ela começou dia 20, tá? E então o que que a gente percebe? Que a energia, né, o que que a gente, a controvérsia, digamos assim, né, que a gente pode perceber em alguns sites e algumas informações, que o período Navarata começa no dia 22. Então, o que que acontece? Quando o dia amanhece, no dia 22, amanhece sob a energia da lua crescente, tá? Porque no dia 21 amanheceu com a energia da lua nova, né? Então, assim, mas a gente tem que considerar o seguinte, que o festival Navaratri representam as noites, tá? Então, se você olhar aqui nesse quadrinho do Panchanga, vai informar aqui que ó, o nascer do sol será às 6 da manhã, né? Eu falo foi porque eu já considerei, estou explicando, falando como se o eclipse já tivesse acontecido, mas não. Tudo aqui é uma previsão. Então, assim, e o pôr do sol acontecerá às 17 horas e 58 minutos. Então, aqui começa a primeira noite. Então, assim, dentro desse calendário lunar, tá?
que é diferente do calendário do Sol nascendo o dia né, fazendo o dia como a gente reconhece. Essa é uma diferença, isso que causa uma certa, como é que se diz, confusão na mente da gente, né? Entender as diferenças entre o dia lunar e o dia solar, né? Então, considerando o dia lunar, o Navaratri começa realmente no dia 21. Isso quer dizer o quê? Esse ano o Navaratri, a primeira noite de Navaratri, que é a primeira noite que é a Patripad, né? É a primeira noite, de fato, do ciclo lunar, faz com que o Navaratri tenha mais do que 9 noites. Considerando esse Navaratri de 9 noites falado aqui, pensado na mente da gente, essas noites solares, né? Digamos assim. E isso totalmente é possível porque esse ciclo é diferente, tá? Não está alinhado como a gente reconhece o dia e a noite, né? É difícil. Minha cabeça também dá umas piradas em relação a isso. Então, eu vou sair aqui do compartilhamento. Não, aqui, peraí. Parar de compartilhar. Isso, pronto. É difícil entender isso, né? Mas, enfim, a orientação que a Madu passou para a gente, e que eu super acolho também, né? Que é melhor a gente seguir aquilo que o coração está conectado. Então, se você está conectado com um grupo de pessoas que estão considerando o Navaratri a partir do dia 22, segue nessa fita, entendeu? Vai nessa linha, né? É, para mim, eu acho que quanto mais noites eu tiver para celebrar o Navaratri, celebrar a deusa, né? Todas as manifestações da deusa, para mim melhor, né? Porque quanto mais mantra, quem mantra os males espanta, não é? Não espanta, não é mesmo? É assim que a gente fala. Então, celebrem, entendeu? E sigam o coração. Eu só trouxe essa, essa matemática, né? Para a gente aprender a desconectar o cérebro e entender porque assim, a astrologia védica é lunar, né? Ela tem os princípios lunares muito, muito bem estabelecidos. E o calendário védico é totalmente vinculado a esses ciclos lunares. Então, isso que pode trazer essas diferenças que deixa a gente assim meio, uai, né? O que é isso, né? Como se explica, né? Se explica. E eu estou aqui queimando a mufa para poder entender, porque eu sou daquelas que gosta de entender tudo, né? Então, é isso que eu quero contar para vocês. E também para avisar que no dia 1º de outubro teremos o Vijaya Dasham, né? Mas isso vai ser um assunto para o próximo vídeo, porque senão é muita coisa e muita informação também deixa a cabeça da gente, a gente precisa se concentrar em 3 etapas, olha só, que é o Sarva, Pitru, Amavasya, o eclipse solar e a entrada da primavera e o Navarata. Então, muito obrigada pela escuta, um beijinho para todos e até a próxima. Namastê.